Estamos gravando, então, nossa aula de hoje, nosso estudo bíblico sobre o livro de Juízes. E vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo, consagrando a Ele esse tempo juntos. Nosso Senhor, nós nos reunimos online em mais um dia de estudo da Tua Palavra. Que aquilo que o Senhor pretendeu ao deixar registrado, que hoje conhecemos como livro de Juízes, se concretize em nossos corações, em nossas vidas a partir desta noite, se enraize em nós, nos guie aqui, nos iluminando, nos levando a uma submissão completa à Tua vontade revelada em Tua Palavra. Eu sou muito grato a Ti por essa caminhada com meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, boa noite também para Carolina Marque. Não sei se está só ela ou também o Guilherme, mas boa noite para você e boa noite para o Guilherme também. Ontem nós estávamos dando nosso pequeno grupo de comunhão online e hoje a gente está aqui no nosso estudo bíblico. Legal, gente. Vou compartilhar aqui com vocês, então, a tela para a gente ir tendo essa visão panorâmica do livro de Juízes. Já estamos no slide. Hoje, com os slides de hoje, já são 80 slides. Isso que são poucos por aula, né? É isso aí, tá aparecendo na tela de vocês, né? Faz um joinha se sim, por favor. Beleza, valeu. Juízes. Em hebraico, né, algo parecido com shofetim, né? Esse tim aqui é em relação a plural, né? E não é a única tradução possível dessa palavra não é só juízes, mas pessoas com autoridade, como governadores, por exemplo, né? Então esse era um título atribuído a várias pessoas, a libertadores, a salvadores. Então, juízes é um dos nomes possíveis. Mas eu acho que é uma boa escolha de tradução para deixar bem claro que eles não eram os profetas, eles não eram os reis, eles não eram os sacerdotes, eles eram juízes, que por vezes faziam papéis, né, aproximados de reis, aproximados de sacerdotes, embora não, digamos assim, religiosa e espiritualmente, mas no sentido de alguma maneira, né, alguns muito mais, outros muito menos, aproximar o povo de Deus e outros de profeta. Deixa eu dizer de novo, né, esclarecendo que exercendo papéis de, não sendo, certo? Tem exceções? Tem, porque Samuel, por exemplo, é considerado um juiz e é considerado um profeta também, né? Mas ok, vamos lá. Apenas citando, né, que lá na Septuaginta, que é aquela tradução do texto bíblico de hebraico para o grego, manteve essa tradução, essa palavra juízes, né, e aí com o termo grego kritai. E a Vulgata Latina, que foi depois a tradução para o latim, Liber Judicum, né, livro de juízes. Vamos dar uma olhada naquele quadro geral que nos ajuda a ter essa visão panorâmica também do livro. Quem conseguiu ler o livro vai ter uma visão mais aprofundada e vai fazer mais sentido esse quadro aqui, né? Então, de que maneira que a gente pode enxergar o livro? Aqui está Juízes todo, né? E dizendo Juízes todo, a gente está tendo essa visão geral, né? Não que a gente está falando sobre cada um dos detalhes. Mas nós temos pelo menos 3 evidentes partes no livro. Do capítulo 1 até o versículo 3, até o capítulo 3, versículo 4, nós temos uma deterioração. Por que deterioração? Deixa eu só receber aqui a Lovane e o Leandro. Por que nós temos uma deteriorização no início de Juízes? Porque Josué termina lá em cima. Josué termina numa vibe muito... Boa noite, Lovane. Boa noite, Leandro.
Josué termina numa vibe muito positiva, muito conquista, né? Josué termina muito legal com aquilo que está acontecendo no meio do povo, né? Não que a morte dele, que é retratada no final do livro, seja uma coisa legal, mas eu quero dizer assim que a nação de Israel como um todo está lá em cima, é conquista, né? Conquista, conquista, aliança renovada, e aí Juízes é ladeira abaixo, literalmente ladeira abaixo. E aí nas primeiras partes nós vamos acompanhar o fracasso de Israel em conquistar a terra, né, em completar. O que a gente vê em Josué? Em Josué, a gente vê a entrada do povo na terra prometida. Né? Então, eu não sei quantos de vocês já se mudaram de casa, é provavelmente que praticamente todo mundo. Né? Eu mesmo já morei em mais de 30 casas, eu já fiz aproximadamente 7 mudanças de cidade. Não sou fugitivo nem nada, mas, né, houveram bastante mudanças. E assim, pelo menos na minha rotina, assim, de mudança, não sei você, né, você é organizado, né, quando a gente se muda para uma casa nova, a gente vai organizando aos poucos, né, os caras das mudanças vão espalhando tudo pela casa, então quer dizer, você já entrou na casa prometida, ok, beleza, bonito. E aí você, pelo menos, tem que ter um fogão funcionando, né? Chega, já liga logo a geladeira na tomada para colocar as coisas lá dentro da geladeira. Fogão funcionando, gás ligado, e aí vai organizando as coisas. Cama precisa estar acessível. Ok. Só que dificilmente alguém no primeiro dia já coloca tudo no lugar até os quadrinhos na parede, né? A gente vai organizando à medida que a gente pensa que vai precisar daqueles espaços primeiros. Mas, normalmente, sobra um quarto. Na minha família, esse quarto era chamado de quarto da bagunça. Então, o quarto da bagunça era aquele quarto em que tudo que poderia ser colocado em ordem depois armazenava. Vocês também tinham esse quarto da bagunça na casa de vocês? Tinham ou têm esse quarto da bagunça? Sim? Então, ok, beleza, estamos todos confessando o nosso pecado coletivamente, né? Um arrependimento geral aqui. E o que acontece? A gente fica assim, olha, a gente tem que arrumar aquele quarto, a gente tem que arrumar aquele quarto, a gente tem que arrumar aquele quarto. Porque enquanto a gente não arruma aquele quarto, a gente já está na casa prometida, mas a gente não está desfrutando de todo o território, né? A gente valoriza tanto, né? Eu quero ir para um apartamento com tantos metros quadrados, né? Mas aí se torna caro aquele metro quadrado que só tem caixas de papelão, cheia de coisas lá dentro, né? Cheia de tranqueira. Bueno, com Israel aconteceu mais ou menos isso. Porque lá em Deuteronômio, Moisés leva o povo para a portinha do apartamento novo. E diz o seguinte, ó, vocês vão entrar lá, mas pensa em toda a viagem da mudança que a gente fez aqui, o que se perdeu na mudança, né? Enfim, já podia ter chegado aqui antes. Mas, ó, entrem lá e sigam as instruções de Deus. E a gente vê que Josué vai ser o cara que vai entrar no apartamento novo com a galera e vai dizer, pessoal, então vamos lá. Tu vai ficar com o quarto, tu arruma a cozinha, tu organiza as coisas que vão para a área de serviço, tu organiza lá o pátio, né? E vamos lá, vamos pegar junto. Só que então, em Josué, a gente vê esse. Se a gente fosse fazer uma filmagenzinha de Josué em relação a essa nova casa, a gente veria o pessoal entrando nas peças da casa, né? E começando a organizar. Só que Josué não termina com a casa toda em ordem, não termina com a casa toda ocupada. Ele mostra que ele estamos indo, vamos lá, vamos conquistar. Quando entra em Juízes, a gente vê que o pessoal conquista, organiza parte dessa casa e meio que se conforma em deixar várias partes da casa sem organizar, sem usar. Então, do capítulo 1, versículo 1 a 1,36, a gente vê esse fracasso de Israel em conquistar de forma completa, né? E aí nós vamos ter uma reação em relação a isso, né? Que é um juízo divino em relação a esse fracasso, no capítulo 2, versículo 1. A partir do 2,1 até o 3,4, né? A partir do 3,5,
a gente vai ter o registro de 7 ciclos, que começa assim: pecado, consequências do pecado, tristeza, remorso, relativamente arrependimento, misericórdia de Deus e livramento. E aí, de novo, entra nesse ciclo, são 7 ciclos, e estes ciclos vão do capítulo 3 até o versículo 16. E nós temos mais ou menos uma organização assim: a campanha do Sul, a campanha do Norte, a campanha do Centro, a campanha do Oriente, a campanha do Norte de novo e a campanha do Ocidente. O que são essas campanhas? Porque conforme a gente vai ver hoje, em Juízes, nós não temos um líder nacional. Quem que era o líder nacional até esse momento? Tá, eu li os lábios do Áureo ali, Josué. Então, estava muito claro para o povo que Josué era o líder, porque, tipo assim, ele era o ministro da guerra, entre aspas, de Moisés, né? E Deus comissionou ele, essa autoridade de Deus para Josué estava perante todo o povo, então, ok. Mas depois de Josué, na sequência, nós não vamos mais ter esse líder nacional. E aí o povo vai ficar disperso dentro daquele território. E lembra, né? Conforme eu disse para vocês, nós temos esse território aqui, mas não significa que tudo aqui está dominado. Dentro desse território, nós temos vários bolsões que outros povos ainda estão morando ali dentro. E o que acontece? Esses povos incomodam. E os povos ao redor incomodam. O povo abandona o Senhor, o povo é idólatra, o povo é rebelde, o povo é anárquico, o povo é obstinado. Então, essa idolatria, essa rebeldia tem consequências, e a consequência é que povos invadem o território de Israel, oprimem Israel em determinada parte de Israel, e aí então o povo fica triste, tem remorso e, entre aspas, arrependimento. Diante do arrependimento do povo, Deus levanta não um líder nacional, ele levanta um líder naquela região em que tem o conflito, naquela região em que tem a opressão. Por isso, então, que a gente vai ter essas divisões em campanhas, né? Quando a opressão é no sul, Deus vai levantar alguém que nós chamamos de juiz lá no sul. Quando a opressão é no norte, Deus levanta um juiz lá no norte. Quando é no oriente, no oriente. Quando é no ocidente, no ocidente. Quando é no centro, no centro. Então, esses juízes, eles até têm uma fama nacional, mas, assim, eles não são um líder sobre toda a nação. E isso vai acontecer durante um pouco mais de 3 séculos. Então, estes 7 ciclos, eles acontecem durante vários séculos, 3 séculos, mais de 3 séculos. Bueno, dito isso, o livro, nos seus últimos capítulos, do 17 ao 21, ele vai falar sobre depravação. Então, olha só, o que é a deterioração? Deterioração é porque em Josué a gente estava lá em cima e entra Juízes ladeira abaixo. Se deteriora aquela situação. E aí vem os ciclos, nos capítulos 3 a 16, e aí nós temos a depravação. O que é a depravação nesse contexto de Juízes? Depravação é o seguinte: é fundo do poço moral, fundo do poço espiritual, fundo do poço religioso, é fundo do poço mesmo. Eu não sei se você leu Juízes, mas estes últimos capítulos, né, que são esse período aí que vai do 17 ao 20, isso não é cronológico, tá? Os acontecimentos retratados do capítulo 17 ao 21, eles acontecem não depois do último juiz, ele acontece durante aqueles 3 séculos, tá? Só que quem escreve o livro de Juízes, que para nós aqui que eu quero dizer o seguinte: parte da teologia, a maior parte da teologia reconhece que
foi Samuel quem escreveu Juízes. E não no momento em que Juízes acontecia. Então, Samuel, quando escreveu o livro de Juízes, ele deixou estes relatos para os últimos capítulos para entender o seguinte, olha só, Juízes é um período terrível. Juízes é um período de povo longe de Deus, em que o povo é rebelde contra Deus, é mau, é idólatra, mas ainda assim Deus ama o povo, certo? E esse término enfatiza uma necessidade, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Por que se reconhece que Samuel escreveu o livro e não nenhum outro dos juízes? Porque em vários momentos está escrito no livro de Juízes, como a gente vai ver, que naquele tempo não havia rei em Israel. Ou neste tempo não havia rei em Israel. Significa que enquanto está sendo escrito, tem rei em Israel. Certo? Então você está escrevendo o seguinte: naquele tempo Bolsonaro não era presidente. Então só pode estar escrevendo no momento que ele é o presidente. Certo? Mesmo que esteja retratando presidências anteriores. É o que a gente acontece em Juízes. E aí, olha que interessante, compartilhar de novo a tela. Que interessante essa observação aqui do Bruce Wilkinson e Kenneth Boa, né, que apresentam a sugestão desse quadro geral aí. Não foi, né? Aqui do capítulo 1 ao 3, 4, nós vemos que o povo está vivendo com os cananeus. Por que com os cananeus? Porque eles entraram na terra dos cananeus, né? E eles não conquistaram todos os lugares dentro de Israel. Então, eles estão vivendo com os cananeus. Aquele lugar ali é uma mistura e essa mistura se reflete até hoje. Por exemplo, se você for em Jerusalém, Jerusalém não é de Israel, ela está dentro de um território de Israel, mas tem a Jerusalém dos palestinos e a Jerusalém de Israel, né? Então, esse período hoje retrata bem o que era o Israel inteiro no período dos juízes. Era uma Babilônia, né? Exagerando um pouco, mas era isso. Lá estavam os israelitas e as pessoas de vários outros povos, né? Do povos cananeus, tá? Bueno, aí então, nos 7 ciclos que nós temos, nós vamos ver guerra. Guerra, 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 onde existe muita derrota. Livramento, derrota, livramento, derrota, livramento, derrota. Do capítulo 3 ao capítulo 16, é isso que a gente vai ver. Então, guerra com os cananeus. E nos últimos capítulos, 17, 18, 19, 20, 21, nestes últimos 5 capítulos, nós vamos ver que o povo vive como os cananeus. Lembra que Moisés disse, olha, quando vocês entrarem lá, tira todo mundo de lá, porque senão vocês vão ver que nem eles. E é o que acontece. E os últimos 5 capítulos de Juízes deixam muito claro que, em vez de levar as pessoas para o seu Deus, os israelitas foram para os outros deuses, né? É como aquele negócio de alguém, de um discípulo, de uma discípula de Jesus que começa a namorar alguém do mundo, né? As estatísticas mostram que de cada 10 cristãos que começam a namorar alguém do mundo, 7 vão para o mundo, 7 se afastam e só 3 trazem a pessoa para Jesus. Não estou falando para a igreja, para Jesus, porque quando tu tá apaixonado, até na igreja, tu vai no terreiro de macumba, tu vai em tudo que é lugar, porque tu tá apaixonado pela pessoa, né? Mas, depois, quando a relação está estabelecida, aquilo que está lá no coração vem. Então, essa realidade é uma realidade muito importante, por isso, eu, mais do que tratar, quando a pessoa pergunta assim, é certo ou errado começar a namorar com alguém do mundo? Eu digo, olha, nós não estamos falando de certo ou errado, nós estamos falando de vida ou morte, tá? Porque a chance maior aqui é da morte espiritual, do esfriamento. Então, é arriscado, né? É assim, de 3 para 10, né? De 3 para 7, quero dizer. Bueno, aconteceu isso com os cananeus.
com os israelitas que passaram a viver, então, como cananeus. E tudo o que está registrado no período de Juízes ali é o registro que acontece com o povo dentro do território de Canaã, num período de aproximadamente 350 anos. Bom, sabe esses filmes de heróis que a gente vê, né, dos heróis da Marvel, da DC, os heróis, enfim, Juízes seria o relato bíblico mais parecido com isso, né? Porque quando é que surge um herói, né? Quando tá tudo mal, tá tudo ruim, né? E aí alguém lá daqui a pouco diz: e agora, quem poderá nos defender, né? Eu! Então, o período de juízo era mais ou menos assim. E agora, quem poderá nos defender? E aí Deus levantava um líder, né? Que o Champlin chama de heróis nacionais, né? Heróis nacionais, ok? Obviamente, não tão heróis quanto Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só dentro do livro de Juízes que nós temos a liderança de juízes. Porque quando Juízes acaba, qual é o livro que começa? Ruth. Samuel. Isso, Ruth e depois Samuel, né? O Ruth é um anexo de Juízes, né? É um livro, claro, né? Mas Ruth acontece dentro do período de Juízes, tá? Só que o que acontece? É uma coisa muito boa para estar dentro desse livro. O autor de Juízes, que reconhecemos como Samuel, deixou dentro de Juízes o pior que tinha para deixar. Porque ele tem uma mensagem a passar com isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, Ruth não se encaixa nessa mensagem que o autor de Juízes quer passar, por isso ele ganha um livro próprio, com uma outra mensagem que complementa essa, certo? E aí, depois de Ruth, então, nós vamos ter 1 Samuel. E em 1 Samuel, quem é que está liderando o povo no começo? Quer ir para lá? Quem que é um líder, mas que não é um grande líder nacional? Porque Samuel, sim, Samuel vai se tornar. Sim, aquele cara, o livro de Eli. Eli, então, é um juiz. Então, veja, Eli é um juiz e não está dentro do livro de Juízes, certo? E Samuel vai ser um juiz. Só porque Samuel também é um profeta, e Deus vai usar muito Samuel, e Samuel é totalmente consagrado ao Senhor, né? Porque olha só, Samuel é consagrado ao Senhor desde quando não existia. A mãe dele consagrou ele antes dele existir. Se tu me der um filho, é teu. Então, quando ele nasce, a mãe dele vai lá e diz, é teu. E depois, quando Deus chama, Samuel diz, eis-me aqui. Então, ele vai ser alguém totalmente consagrado ao Senhor. E aí ele vai ter um vulto nacional. Aí ele vai liderar Israel como um todo. Certo? Bueno, mas sobre Samuel e sobre Eli, a gente vai ver quando nós estudarmos sobre Samuel. Tá bom? Esse livro de Juízes, então, ele vai nos trazer a história desde a morte de Josué até o tempo da liderança de Samuel. E se em Josué a teocracia era um sistema que funcionava para o povo, em Juízes a teocracia dá lugar à anarquia. Eu tinha falado para vocês, eu acho que semana passada, né, que nós tínhamos o regime teocrático e depois o monárquico. Né? O teocrático é Deus liderando, depois o monárquico, quando nós temos reis, a partir de Saul.
Mas entre o teocrático e o monárquico, a verdade é que teve o anárquico. A gente vai ler alguns versículos hoje de Juízes e vai ver que o povo vivia uma anarquia. O que é uma anarquia? De forma sintetizada, a anarquia é a ausência de um governo. A gente fala anarquia para falar sobre bagunça, né? Bah, aquilo lá estava uma anarquia. Mas para utilizar bem o termo, a gente precisa entender que aquela bagunça está acontecendo porque não tem ninguém organizando aquilo lá. Não tem ninguém reconhecido como autoridade, né? Eu me lembro que quando a minha mãe saía, eu não sei por que eu tinha isso, né? Eu acho que até vou ter que fazer uma autoanálise, mas naquele tempo era comum talco, lembra talco? E aí tinha vários talcos assim em cima da penteadeira, e talco, perfume, batom. E aí, quando a minha mãe saía de casa e eu ficava sozinho em casa, eu derramava aquele talco pelo chão, por cima de mim, eu escrevia com o batom dela, eu fazia uma bagunça, né? Mas por que eu fazia aquilo? Porque não tinha ninguém em casa, a mamãe e o papai não estavam em casa, então, porque não tinha um governo naquela hora, eu agia como de fato se o governo não existisse, o que caracteriza a anarquia. Claro que a anarquia, enquanto teoria política, ela vai dizer que a gente não precisa de governo, que a gente conseguiria regular as próprias relações, né? O que é uma utopia, porque a gente sabe que a lei do mais forte não deixa isso acontecer. E outras questões mais. Bueno, a questão é que nós vemos uma teocracia obedecida em Josué e uma teocracia não obedecida em Juízes, o que leva a uma anarquia. Bom, até esse ponto, alguém quer falar alguma coisa ou perguntar? Vou apresentar para vocês, então, um mapa, tá? Eu peço perdão para vocês pela qualidade da definição, mas, enfim, pelo menos vai dar para dar uma ideia aí. Nós temos aqui aproximadamente a localização de onde estavam os juízes, né? Lá do norte para baixo, Sangar, Elon, Gideão, Jair, Jefté, Tola, ou Tolá, Abdom, Débora, Eude, Sansão, Ibzan, Otniel. E aqui nós temos as tribos, embora esteja em inglês, tá? Mas de onde eles mais ou menos era e onde eles mais ou menos atuaram. Lembra de Sansão, aquele cara forte, que enquanto tinha o cabelo forte, o cabelo grande, ele era um fortão? Então, Sansão era daqui e ele teve dificuldade, né, com os filisteus, que eram dessa região. Então, tudo aquilo que você vê relatado de Sansão acontece aqui nessa região, ó. Então, Sansão está aqui. Débora está aqui, que ficava debaixo de uma árvore lá e tal, você deve conhecer a história. Tá aí esse mapa, assim, só para a gente ter essa visão, mais assim, panorâmica. Bom, uma estrutura literária. Nós já vimos que nós podemos ter essa estrutura literária aqui, né? Dividida em três, e essas três com suas subdivisões. Veja só, Josué termina com o povo em guerra com os inimigos. E como é que Juízes termina? Israel em guerra civil. A tribo de Benjamim quase é exterminada. Por um detalhe, não some uma tribo inteira. Então, olha só, lembra dos contrastes, como é que termina Gênesis, como é que termina Êxodo, a gente vai fazendo essa linha assim, né? Então, Josué, a guerra é contra os outros. Em Juízes, a guerra é contra si, né? O que mostra isso? Que está faltando organização aqui dentro, né? Então, vai ter uma bagunça tão grande, uma imoralidade, uma idolatria tão grande que o próprio povo vai guerrear entre si e uma das tribos quase vai ser extinta.
E aí, então, essa forma aqui, né, prólogo. O que é o prólogo? É uma abertura, né, um panorama geral do que vem pela frente. E aí nós temos o corpo literário falando sobre aqueles 7 ciclos de apostasia, e aí o epílogo, que é o final, e esse final, então, registra desordens religiosas e morais, tá? Vamos falar um pouco sobre estes ciclos aqui, ó. Antes de falar destes ciclos, deixa eu ter certeza hoje. Tá, é tu. Pode falar, Karine. Eu ia dizer a Karine vai falar alguma coisa, agora eu tenho certeza. Pode falar. Esse ciclo de apostasia que tu falou pode apontar para um futuro ciclo de apostasia que possa acontecer, tipo como o Velho Testamento aponta para Jesus, né, do Novo, e esse nosso final, digamos assim, de apostasia pode apontar ou não? Eu acho que tem o paralelo, mas é que é o seguinte, essas apostasias aqui em Juízes, elas têm solução. A apostasia final não tem solução. Então, acho que, de certa maneira, tem o paralelo, tá? Mas Juízes ainda mostra o tempo em que é possível, né? Porque o ápice do ciclo é a libertação. Eu lendo, notei assim isso, e eu até ia perguntar sobre isso, mas também notei que ali parecia realmente ter a solução mesmo, né? Uhum. Bem interessante. Legal, Karine, muito bem observado. Eu acho que essa nossa leitura do Antigo Testamento é sempre procurando o paralelo, sempre procurando o contraste, sempre procurando a prefiguração. Essa é a leitura muito legal, Karine. Então, vamos olhar aqui o início de Juízes, tá? Porque o início de Juízes vai nos ajudar a entender todo o livro de Juízes. E, na verdade, o prólogo tem um prólogo. Porque se você ler o Juízes, você vai ver que começa assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Olha só, aqui a gente já tem a ideia de não é assim, ó, quem é que vai liderar no lugar de Josué? Já dá uma ideia de que vai ser cíclico isso, né? Então, tipo assim, quem vai ser o primeiro? Bom, depois do primeiro vem o segundo, depois do segundo vem o terceiro, né? Então, quando inspirou os escritores bíblicos, a gente não consegue mensurar o quanto em cada detalhe tem detalhes, né? Então, só aqui já nos explica por que vai ter juízes e não vai ter um líder no período todo, né, durante 350 anos. Então, quem é que vai ser o próprio povo pergunta, quem é que vai ser o primeiro? O povo já não tem expectativa de que e aqui a gente vai fazer eu vou fazer uma suposição totalmente livre, não li em lugar nenhum, não estou afirmando isso, estou supondo. É possível que Josué, apesar de ter sido um excelente líder, ele não tenha uma característica de Moisés. Moisés, num primeiro momento, por medo, ele diz: eu não posso sozinho. Na verdade, Moisés diz para Deus assim: eu não consigo. Aí Deus diz assim: ó, teu irmão vai te ajudar a falar no teu lugar, tá? Depois, Moisés disse: não consigo. Deus diz o seguinte: então tá, então eu vou levantar 70 aí que vão te ajudar, certo? E aí, num determinado momento, antes disso, né, o sogro de Moisés, chamado Jetro, tem outro nome também, mas Jetro é o mais conhecido, ele diz: Moisés, tu tá castigando esse povo aí, fazendo eles esperar por ti, né? Nomeia pessoas aí que liderem o povo junto contigo. Então, Moisés faz isso, né? Depois Deus diz: separa Josué, tal. Ou seja, Moisés, ele faz parte dele, então, trabalhar em equipe, entre aspas. Mas a gente não tem esse mesmo registro de Josué. Então, ao menos me parece que não tem, tipo assim, quando as pessoas olhavam para Moisés, eles viam o número 2 ali, Josué, porque Josué ficava parado na porta da tenda do encontro enquanto Moisés estava lá dentro. Então, tipo assim, né, o povo, ao olhar para Moisés, tipo assim, tá olhando Moisés lá, mas tá olhando Josué aqui, ó, né?
Só que no registro de Josué, a gente não vê esse número 2. Né? A gente vê pessoas que foram importantes, como Caleb, mas né, a gente não vê esse número 2. E eu acho que o povo de Israel também não via esse número 2. E aí, então, quando Josué morreu, tipo assim, vamos lá, vamos revezar. Né? Suposição, mas que faz um certo sentido aqui, não chega a ser uma heresia. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então, os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, não sei se você lembra no mapa que eu mostrei na semana passada, mas Simeão era um território que ficava dentro do território de Judá. Então, faz muito sentido que o Judá diz, vamos com a gente, certo? Quando os homens de Judá, versículo 4, atacaram, o Senhor entregou os cananeus, os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque, tal. Versículo 11. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamado Kiriat Sefer, né? E aí disse Caleb, darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer, né? Aí Otoniel, que é considerado também aqui um líder nesse período, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já via com Otoniel, o perseguiu a pedir... Bom, vamos seguir em frente aqui, para chegar aqui no versículo 17. Depois os homens de Judá foram com os seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central. E aqui, gente, vai ter o mas. E a partir desse mas é ladeira abaixo. Mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam um carro de guerras feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dado a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Então, olha só que interessante. Está dizendo que um povo inteiro, que a tribo inteira de Judá não conseguiu lutar contra os caras porque eles tinham carros de ferro. Mas Caleb conseguiu expulsar gigantes. Olha o contraste que a gente tem aqui, né? Lembra Caleb dizendo assim, eu tenho 85 anos, mas eu sou um guri de 40, né? Eu vou lá, vou conquistar isso aí. Para ver, né? Versículo 21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Olha só essa informação aqui. Os jebuseus vivem ali, em Jerusalém, com os benjamitas até os dias de hoje. O que isso significa aqui? Se nós temos alguns versículos que dizem, nessa época não havia reis em Israel, tem que ter sido escrito quando havia rei em Israel, concorda? No entanto, está dizendo que Jerusalém, os jebuseus ainda moravam ali. O que Davi faz, o rei Davi? Conquista Jerusalém e expulsa os jebuseus de lá. Isso nos bota exatamente no período em que Juízes foi escrito. Tem que ter sido depois de Saul e os 7 primeiros anos de Davi. Quem é que vivia nesse período? Samuel. Por isso que, dentre outras evidências, é atribuído a Samuel a autoria do livro, certo? Então, com isso, eu já estou mostrando para vocês como é que os estudiosos da Bíblia chegam a conclusões. Então, por que será que pode ter sido Samuel? Provavelmente foi. Então, eu trouxe para vocês um exemplo, a gente vai cruzando as informações, vai estreitando, fazendo as relações com os textos, certo? Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, o Senhor estava com eles, enviaram espias, tal. Versículo 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, e o de Tenac, o de Doro, de Bleão, de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Tipo assim, eles disseram, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas Israel foi crescendo em poder, porque era o povo abençoado por Deus.
Então, no versículo 28, quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Tipo assim, Israel, dá trabalho expulsar eles, eles não querem sair, a gente vai se desgastar. Então, vamos fazer uma proposta para eles o seguinte, tá bom, a gente deixa vocês aí, mas vocês vão trabalhar para nós, pode ser? Pode ser. Ou seja, eles foram para o mínimo multiplicador comum, mínimo denominador comum. Eles foram pelo caminho mais fácil, percebe? Em vez de fazer o que Deus disse, não faz acordo, expulsa, eles aceitaram que os povos ficassem ali e disseram, tá bom, então trabalha para nós. Isso é uma desobediência a Deus, e essa desobediência tem consequências. E aí, nos próximos versículos, nós vamos ver que cada um vai deixando de conquistar partes importantes do seu território. E aí, gente, olha aqui o que vai acontecer no capítulo 2, né? Tá essa farra aí de não expulsar os povos, se contentar que eles trabalhem como escravos. Capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, pensa no tom de voz aqui, ó, tirei vocês do Egito, os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Boquim significa pranteadores. Ou seja, Deus disse o seguinte, eu trouxe vocês até aqui, dei conquistas para vocês, dei vitórias para vocês, vocês não fizeram a parte de vocês. Então, vocês não querem fazer a parte de vocês? Beleza, eu não vou fazer o que vocês não querem fazer. Então, nesse ponto, fiquem como vocês querem e vocês vão ver que por não me servirem, vocês vão servir aos deuses deles, porque os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Aí, por que eu disse que o Juízes tinha um prólogo dentro do prólogo? Porque a partir do versículo 6 do capítulo 2, a gente tem um restart. O capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 5, ele diz o seguinte, Josué morreu, e o povo então teve essa ideia de vamos lá, vamos se revezar, vamos começar a conquistar, mas começou a ficar difícil e o povo baixou a guarda. O povo baixou a guarda, Deus diz, ah é? Beleza, seja como vocês querem. E aí, você não precisa nem ler dali para frente, só para entender por aí como é que vai ficar, entendeu? Por isso que Samuel, que para mim é o autor de Juízes, ele faz esse prólogo aqui para dizer o seguinte, ó, tudo que você vai ler daqui para frente é por causa disso. E aí ele recomeça a história. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. E dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balaíns. O que está acontecendo aqui? Está se cumprindo o que está escrito lá no 2:3, né? Então daqui para frente vai mostrar como que aquilo ali naquele prólogo, dentro do prólogo, prediz. Certo? Abandonaram o seu Deus e seus antepassados, que os tinha tirado do Egito, e seguiram a adorar vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, eles entregou nas mãos dos invasores que o saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado.
grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daquele que os atacavam. E aí são 350 anos assim. 350 anos assim. O povo abandonava o Senhor, se voltava para outros deuses, sofria derrotas e perdas, e aí então Deus levantava um libertador, um juiz, e aí o povo experimentava paz por algum tempo, mas o povo voltava as costas para o Senhor, voltava à idolatria, e durante 350 anos nós vamos ter estes ciclos, certo? Bom, vou apresentar para vocês mais uma tela, mas antes disso, enquanto a tela vai abrindo aí, dúvidas, perguntas, análises, considerações, críticas, pormenorizações, avaliações, ponderações, qualquer coisa que você tenha para trazer. Não é isso aqui. Oi, Davi. Eu me perdi um pouquinho ali quando tu falou em Davi. Davi, servo de Deus, homem abençoado, ungido, Tá, mas que é uma coisa só. Eu sei que tu é lindo e maravilhoso, né? Obrigado, Sônia. Eu tô falando ali, tu mencionou Davi, aí eu me perdi um pouquinho. Um pouco antes lá. Eu mencionei Davi porque ali no Juízes está dizendo que os jebuseus ainda moravam em Jerusalém. Quando Davi conquista Jerusalém, os jebuseus têm que sair. Então, aquilo ali, Juízes está acontecendo antes de Davi ter conquistado Jerusalém. Então, e Juízes é escrito quando tem um rei, mas isso só pode acontecer, então, com Saul e com Davi, porque depois Davi conquista Jerusalém. Karine. É uma dúvida meio específica só, assim, sem o contexto ali. Quando eu tava lendo, quando fala o anjo do Senhor nessa parte, não é Jesus, né? Ou é? É, né? Eu fiquei ali, eu lembrei da nossa última aula lá do ano passado, e aí eu associei. Mas uma outra dúvida que eu tinha é quando ele aparece ali, e até depois, no final, ele aparece, agora eu não tô lembrada direito em qual ocasião, e ele sai numa fumaça, né? É isso? O anjo aparece e depois vai embora, assim, né? E eu vi que as pessoas relatavam como aquele homem que falou comigo, sabe? E aí, a figura do anjo ali, do Senhor, quando aparecia, ele era tipo um anjo, assim, como contos de fadas, assim, ou era tipo um homem mesmo que aparecia carne e osso e tal? Como é que... Eu fiquei na dúvida, assim, se era tipo, né, uma pessoa que meio brilhante, ou sei lá, sabe? Em geral, Cristo pré-encarnado, né, que é como se chama as aparições de Jesus de Cristo antes de Cristo, né, até tem uma série de mensagens que eu estou para pegar na igreja que é Jesus antes de Cristo, né, Jesus AC. É como um homem mesmo, como uma pessoa, mas que existe alguma coisa diferente, né? Às vezes dizem o anjo e às vezes o homem. Mas isto retrata realmente os aspectos de Cristo, né? Que vem encarnar plenamente depois, 100% Deus, 100% homem. Mas, quando está escrito aqui no capítulo 2, o anjo do Senhor, por que a gente sabe que não é só um anjo? Porque ele está dizendo o seguinte, eu tirei vocês do Egito. E a gente sabe que Deus tirou o povo do Egito. E como não está dito o Senhor, mas o anjo do Senhor, então não é Deus Pai aqui nesse caso. Mas o anjo do Senhor, então, atribuído à segunda pessoa da Trindade, que vem a ser conhecido depois como Jesus, mas aqui seria o Messias, né? Porque Jesus, ele só vai ganhar esse nome quando nascer, né, a partir de Maria. Voltando aqui para compartilhar a tela. Interessante essa questão, né, de Jesus um pouco homem, um pouco Deus, né, que tu falou ali. E aí, então, né, tipo, o anjo e o homem, né, interessante isso. Isso aí. Então, aqui é os ciclos, ó.
Primeira opressão, aqui no capítulo 3, versículo 7 a 11. Os israelitas fizeram que o Senhor... 3, 7 a 11. Os israelitas fizeram que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Zerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, tal, que o rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então, olha só, eu tinha dito para vocês que este libertador, ele não era um rei sobre Israel e nem um líder com vulto nacional. Mas, de certa forma, os seus feitos, eles eram conhecidos pelas demais tribos, e ele tinha um certo respeito. Ele não governava sobre Israel, mas ele era reconhecido como alguém que estava ali e podia ajudar, certo? E esses libertadores, então, eles eram mais regionais, porque o que a gente vai ver que o Otoniel fez foi aqui em relação a essa ameaça aqui. Depois vem o rei de Eude, o juiz chamado Eude. Isso aqui é muito engraçado, porque é o seguinte, esse rei aqui, o rei de Eglon, né, o rei de Moab chamado Eglon, ele era muito gordo, muito gordo. Mas os moabitas estavam dominando aquela parte de Israel. Então Eude vai com uma faca escondida e ele pede para falar com o rei. E aí ele vai falar com o rei e ele crava a faca na barriga do rei. Só que o rei é tão gordo que a faca entra na barriga do rei e fica lá, não sai mais, né? E aí os servos do rei, né, a guarda do rei, dá falta do rei, e eles vão procurar o rei, e aí, o rei está demorando, provavelmente está fazendo cocô, então é por isso que ele está demorando, né? Olha só isso aqui no capítulo 3, versículo 20 em diante. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio real, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Eu fico pensando aqui naquele do Star Wars lá, como é que é? Aquele que tinha sequestrado a princesa Leia, que é... Alguém lembra dessa cena aí? Daqueles primeiros Star Wars, que ele sequestrou a princesa Leia, e daí ela ficava presa com uma corrente, aí tinha uma criatura assim muito gorda, né? Bom, tudo bem. Quem não sabe de Star Wars, não adianta ficar falando aqui. Versículo 23. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás dele. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Ou seja, né, tá demorando porque é gordo mesmo, e aí tá lá e deve ficar demorando com as necessidades dele. Só que aí, né, quando eles abrem a porta, no versículo 25, o rei tá morto lá. E aí, através desse ato aí, Israel é liberto dessa opressão. Primeira opressão, segunda opressão que é essa, terceira opressão, quarta opressão, quinta opressão, sexta opressão, sétima opressão, né? Então, o principal pecado aqui, idolatria, depois imoralidade, idolatria, desviaram-se de Deus, idolatria, abandonaram Deus, desviaram-se de Deus. E aqui nós temos os juízes, Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, e a de Baraque é muito legal, Débora e Baraque, porque quando Israel é invadido lá, olha só, depois da morte de Eude veio outra vez, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor. O comandante do rei do seu exército era Cícera, que habitava
em tal lugar. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Mas aí o que acontece? Lembra que não tem um líder nacional, né? Quem é que está mais perto ali? Quem é que tem mais influência ali? É uma mulher chamada Débora, que é profetisa. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela decidisse suas questões, ou seja, ela era uma referência ali a partir daquela região. Débora mandou chamar Baraque, filho do fulano e tal, né? E olha só, Débora diz o seguinte, olha, vai lá e liberta o povo. Daí ele diz assim, só se tu for comigo. E aí Débora diz para ele, então, porque tu não está sendo homem, todo mundo vai saber e vai ficar registrado na história que é uma mulher que está liberando, que vai ganhar essa guerra aí. Só que sabia que Débora não está falando necessariamente dela? Ela não está falando necessariamente dela, tipo assim, que vai ficar sabendo que todo mundo vai saber que foi uma mulher. De certa forma, sim. Mas acontece que no final da batalha, o comandante dos inimigos, ele vai ver que está perdendo a batalha e vai se esconder numa determinada tenda. E uma mulher vai dizer o seguinte, vem cá, se esconde, deita aqui, vou te trazer um leitinho quentinho, fica aqui, te deita. E ele deitou, tomou o leitinho e essa mulher pegou uma estaca, colocou aqui e ele morreu. Ou seja, normalmente de quem que é a maior honra na batalha? É do comandante do exército daqui, que vai lá e mata o comandante do exército de lá, ou traz preso. Só que essa honra não vai ser de Baraque, vai ser de uma mulher que se chama Jael. E esta é a mulher que vai concretizar o que Débora está dizendo. Tá bom, só que como tu não vai, todo mundo vai ficar sabendo que é uma mulher que vai ter essa honra aí. Certo? Gente, olha só. Eu creio que homens e mulheres são iguais em dignidade. São iguais diante de Deus. E nem um pouco menos importante. No entanto, nós temos um padrão bíblico de liderança masculina. Por quê? Porque Cristo é o noivo da igreja e a igreja é a noiva de Cristo. Então, nós temos a figura do noivo e da noiva. E nesse relacionamento, a igreja segue a liderança de Cristo, que é o noivo do sexo masculino. Então, o que Deus faz? Ele cria homem e mulher que vão prefigurar a união de Cristo com a igreja. E é por isso, então, que os homens lideram. Não porque eles são mais capazes, não porque eles são mais dignos, mas porque nos seus papéis de complementariedade entre homem e mulher e unidade, um está prefigurando Cristo e outro a igreja. O que é mais importante? Olha, num corpo, se você perguntar assim, o que é mais importante, a cabeça ou do pescoço para baixo? Olha, só é um corpo se tiver as duas partes, da cabeça para cima e da cabeça para baixo. Entende? Então, não é porque eu valorizo o meu pensamento muito mais do que as minhas unhas crescendo, que eu vou cortar o pescoço para cima, porque daí eu perco a unidade de corpo. E Cristo tem a igreja em si. Então, a igreja não é menos importante que Cristo, porque ela é o corpo de Cristo espiritual, entende? É o corpo espiritual de Cristo. Davi, mas não é muita pretensão dizer que a igreja não é menos importante de Cristo? Olha, sem Cristo, obviamente. Mas se você é corpo de Cristo, você pode dizer que o corpo de Cristo vale menos que a cabeça de Cristo? Não, né? Porque ele tornou a gente coparticipante do corpo dele. Tá? Isso não faz que nós, como seres humanos, enquanto indivíduos, sejamos iguais a Cristo. Mas enquanto membros do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, sim. Então é por isso que nós temos o homem com essa atribuição de liderança pelo que ele prefigura. E aí, em Juízes, nós temos um período tão caótico, que não tem ninguém para prefigurar Jesus aí. Não tem ninguém, nenhum homem para prefigurar o Messias nesse momento agora.
E lembra, Samuel está querendo enfatizar a crise. Samuel está querendo enfatizar a anarquia. E é por isso, é como se pudesse chegar assim, e aqui eu tenho todo o cuidado com o que eu estou dizendo, mas eu estou considerando que você conhece a Bíblia, que você entende a igualdade entre homens e mulheres diante de Cristo. Mas se eu estivesse falando para um público externo, não é que eu teria que falar outra coisa, eu teria que aprofundar os exemplos, os conceitos, etc, 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 tá? Mas nesse contexto aqui, principalmente em que nós não temos só a ideia da prefiguração de Cristo, mas nós temos a ideia cultural do patriarcado, isso aqui, um judeu lendo isso aqui, ele ficaria aterrorizado. Como assim não tem um homem para liderar? Como assim, né? Tanto é, gente, tanto é que tem um pretenso líder, um pretenso juiz chamado Abimeleque. E esse cara, ele é, digamos assim, um usurpador. Tá? Ele pode ser considerado um juiz, por um lado, porque por um certo tempo, que não foi curto, ele foi considerado um líder. Mas ele era um usurpador, porque ele matou 70 irmãos para ficar, tipo, meio como líder. Só que daí, ele vai atacar uma cidade que não está seguindo a liderança dele, eles se aproximam, e lá de uma torre, uma mulher solta uma pedra, e essa pedra cai nele, e ele é ferido mortalmente. Ele não morre na hora, mas ele percebe, vou morrer. E o que ele diz assim para um cara lá? Me mata, porque se tu não me matar, quem vai ter me matado é a mulher, e todo mundo vai saber que uma mulher me matou. Então, isso aqui Samuel está trazendo para mostrar a crise em Israel de não ter um homem para liderar nesse período, percebe? Então, isso está enfatizando, certo? Bem, vamos seguir em frente. Não estou apresentando, né? Vamos voltar a apresentar. Olha só, aqui nesse outro quadro, Juízes, tá? Otoniel. Porque a gente pensa assim, mas como é que pode ter passado 350 anos, né? Porque ele não foi lá, venceu a batalha e deu. Tipo, ele foi lá, venceu a batalha e ficou com uma fama, um reconhecimento, ficou como uma figura de referência por um bom tempo, né? Então, Otoniel, 40 anos. Quem eram os opressores? Os mesopotâmios. Quanto tempo ficaram sob opressão? 8 anos. Depois de 8 anos, teve o livramento. Durante 40 anos, Otoniel foi o libertador. Aí os moabitas oprimiram por 18 anos. Vem Eude, liberta, e por 80 anos é esse líder. E aí vem a opressão dos filisteus, que a gente não sabe quanto tempo, e vem Sangar, e é juiz por também não sabemos quanto tempo. Aí, por 20 anos, os cananeus oprimem Israel. E aí, então, vem Débora, e não Baraque, mas Débora. Poderia ter sido Baraque não topou, então Débora. E durante 40 anos, então, ela exerceu essa liderança. Os midianitas oprimiram, Deus levantou Gideão, por 40 anos ele foi o referencial. E aí vem o Abimeleque, porque assim, ó, Gideão, ele também era conhecido por Jerubaal. Jerubaal é mais ou menos traduzido por Baal se defenda. Tipo assim, Gideão é aquele cara que pede os sinais para Deus, lembra? Se tiver molhado fiozinho, se tiver seco fiozinho e tal. E Gideão se tornou tão poderoso, assim, foi tão reconhecido, que mudaram o nome assim, ó. Tipo assim, ó, que Baal fuja de ti. Entendeu? Jerubaal significa mais ou menos assim, que lá vem o que Baal se defenda, porque Baal é a divindade inimiga aqui, certo? Nesse período. E aí, Gideão tinha muitos filhos, muitos. A gente tem aí pelo menos registro de 70. E aí, Abimeleque, ele tipo assim, papai era o líderzão, eu quero ser o líderzão no lugar dele. O problema é que tem 70 irmãos aí concorrendo ao cargo. E aí, então, Abimeleque vai matar essa galera, só um deles vai conseguir fugir, que era o filho mais novo de Gideão, chamado Jotão.
E então Abimeleque vai matar todo mundo e vai usurpar como líder nesse período. E é esse cara Abimeleque, que vai morrer com uma pedrada por conta da pedrada da mulher na cabeça. Certo? E aí vem Tolá, 23 anos liderou, Jair, 22 anos liderou, não sabemos quem oprimiu e nem quanto tempo, mas temos aqui o relato da libertação, né, do ciclo, na verdade, né, e aí, Jefté, 18 anos de opressão dos amonitas, vem Jefté, lidera por 6, aqui mais opressão, Ibzã, 7 anos, mais opressão, Elon, 7 anos, mais opressão, Abdon, 7 anos, depois mais opressão, e então, dos filisteus, e aí vem Sansão, e aí que é o famoso caso de todos, né, o fortão que vai lá, e aí a Dalila diz, qual é a tua força? Ele mente para ela várias vezes, até que ele diz, minha força está no meu cabelo, e os caras cortam o cabelo dele, ele fica fraco, ele é levado, né, lá para os filisteus, como prisioneiro, daí, então, ele faz uma oração, Deus, deixa eu resolver isso aqui agora, e, enfim, deixa eu acabar de um jeito legal. E aí, então, ele está amarrado a colunas, e ele, então, Deus dá força para ele, ele derruba essas colunas. E aí, aquele grande prédio, aquele grande templo, ele cai e morre gente lá. E daí é o seguinte, está escrito lá que Sansão matou mais gente na morte dele do que enquanto ele era vivo. Uma curiosidade interessante isso, né? Bueno. Algumas chaves aqui para a gente entender Levítico, né? Uma palavra-chave é ciclos, né? Porque nós temos esses ciclos aí acontecendo. E nós vemos, então, que o capítulo 2 de Juízes é uma miniatura de todo o livro, porque ele registra a transição da geração santificada para a geração ímpia, a gente lê um pouco disso, né? E os ciclos e o propósito de Deus. Vamos dar uma olhada aqui no 2:3, olha só. No 2:3 diz o seguinte, portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de Deus, eles serão seus adversários, deles serão uma armadilha para vocês. E no 3:2... Olha só. 3:1. São essas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isto apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Então, olha como é que Deus transforma o mal em bem. Lembra? José teve esse entendimento, né? Os irmãos dele, agora José vai se vingar da gente. José diz, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. É o que Deus faz, ele transforma o mal em bem. Lá no 2, nós vemos que Deus diz o seguinte, vocês não fizeram que vocês que o que vocês tinham que fazer, estão por conta e vocês vão ver a armadilha que vai ser. E aqui no 3:2, está dizendo que Deus fez isso o quê? Tipo, não resolveu o que eles tinham que ter resolvido. E usou isso para que eles se aperfeiçoassem nas batalhas. Percebe? Não é que Deus está fazendo os outros povos idólatras permanecerem ali, mas já que eles permaneceram ali, Deus não tirou eles dali e usou eles para treinar aqueles povos que não haviam entrado em batalha, aquela geração que não havia entrado em batalha ainda. Certo? Então, há um propósito de Deus encadeando tudo isso. Vamos dar uma olhada aqui, então, nessa parte que para nós é fundamental, a respeito de Cristo, tá? No livro. Então, cada um dos juízes, no seu papel de salvador e líder, ele retrata, ele prefigura Cristo. Porque, olha só, nós estamos totalmente oprimidos pelo pecado, precisando de um Salvador, e aí o Espírito Santo nos leva ao arrependimento e à fé. Esse arrependimento e fé leva a uma ação de Deus, que é enviar o Salvador, que é Cristo. Então, cada um dos ciclos de juízes é um paralelo com o ciclo, com a nossa vida de pecadores que precisam do Salvador.
Então, esses juízes são prefigurações de Jesus. Isoladamente, cada juiz estava agrupado em uma categoria do ofício de Cristo, né? Por exemplo, Otoniel, Gideão e outros lideraram militarmente. Jesus é o rei dos reis, porque o rei tinha esse papel de liderar nas batalhas. Eli foi um sacerdote. A gente está fazendo a visão total dos juízes agora, transcendendo os juízes, né? Entrando em Samuel. Jesus é o sumo sacerdote. E Samuel foi um profeta, Jesus é o maior profeta. O anjo do Senhor, a Karine já tinha observado ali, né, que é Cristo pré-encarnado. As coisas que ele fala ali, somente Deus poderia falar. E aí, meu povo, esta ausência de reis, ela é muito, 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 muito significativa, e a gente vai entender o que está no coração de Samuel aqui. Eu vou pedir para a Karine abrir em Juízes 17:6, para a Elaine 18:1, para o Áureo 19:1 e para o Leandro 21:25. Posso ler? Pode ler. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então vamos texto por texto. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bem aos seus olhos, né? Então, assim, esse é um comentário positivo ou negativo sobre não ter um rei? Do ponto de vista positivo, ele vai apontar para nós que precisava de um rei, né? Precisava de Jesus, né? Para nós, sim. E para o que ele está retratando? É um comentário positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Ele está dizendo assim, ó, cada um faz o que dá na telha. E aí a gente está vendo essa bagunça aqui. 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e o tribo dos danitas buscavam para si herança em que habitar, porque, portanto, até aquele dia, entre os tribos de Israel, não lhes havia caído por sorte a herança. Olha só. Não tinha rei em Israel, e o que acontece? A tribo de Dan ignora o que Moisés disse, a terra de vocês vai ser essa aqui. Ele sai e, tipo assim, ó, tá difícil conquistar esses povos aqui, vamos encontrar outro chão para nós? Entendeu? É como se os gaúchos dissessem o seguinte, olha, tchê, essa província de São Pedro tá muito difícil, vamos para outro lugar, né? E aí, como de faro foram para Mato Grosso do Sul, para Goiás... né? Mas como se tivéssemos abandonado o Rio Grande do Sul e ido para outro lugar, porque não tem rei para dizer não pode, não tem rei para dizer o lugar de vocês é aqui, certo? E esse 18:1 aqui, ele está num contexto, gente, em que nunca Israel viveu uma coisa tão louca quanto essa, que é o seguinte. Você lembra que foi estabelecido o sacerdócio, né? Os levitas eles só podiam servir no tabernáculo, e aí tinha coisas que eles tinham que fazer, coisas que só eles tinham que fazer, eles deviam servir ao Senhor. Mas acontece que tinha um homem chamado Mica, e aí até, quando eu penso nesse Mica aqui, me caiu os butiá do bolso mesmo, né? Fiz um trocadilho com Mica e me caiu os butiá do bolso. Porque ele e a mãe dele, no final das contas, vão construir um ídolo de prata. E aí tem um levita que está viajando de Belém. Ele está procurando um lugar para morar. Olha só, ele é um levita de Belém, não quer mais morar em Belém, e ele sai a procurar um lugar para morar. Sabe o que o Mica diz? Fica comigo aqui e seja o meu levita, seja o meu sacerdote. Mas ele não podia ser sacerdote se ele não era de uma... Lembra que os descendentes de Levi, Coate, Gerson e Merari, somente os gersonitas, somente os coatitas poderiam ser. E aí, então, ele não era, ele era um levita de Belém de Judá, mas nada indica que ele era um sacerdote. E ele ganhou salário para ser sacerdote do Mica.
perante um ídolo feito de prata. Acha que pode ser pior? Ou melhor? É pior. Porque daí, lembra quem é que está migrando? Dan diz, não queremos ficar nesse lugar aqui porque é difícil, a gente vai achar outro lugar para nós. E nessa migração, sabe aquelas formigas que migram assim? Eu tenho uma prima, duas primas, na verdade, que eles moravam em Rondônia e diz que lá era muito comum a troca de lugar de formigas. Então, tipo assim, quando as formigas exploraram uma determinada área e terminaram com aquela área, elas vão para outra. E se a casa está no meio disso, elas vão passar pela casa, entende? E as minhas primas dizem que era loucura, assim, quando vinha... Não é, tipo assim, um pouquinho de formiga passando, né? Era a casa toda num trânsito de formiga. Pensa na tribo de Dan inteira indo. E aí, gente, o que acontece? Eles passam pela casa do Mica. E eles veem que tem um levita lá. E eles dizem, o que tu tá fazendo aqui, ô levita? Não, é o seguinte, eu sou o sacerdote aqui do Mica. Ah, é? Faz o seguinte, vem com a gente, porque vai ser melhor com a gente. E ele vai, porque ele vai ganhar mais. E o Mica vai atrás, ei, vocês levaram o meu levita. Daí o pessoal da tribo de Dan diz assim, fica quietinho, senão nós vamos acabar com a tua raça. Daí ele volta para casa, sem o levita, e o levita vai com quem paga mais. O levita foi com quem paga mais. Acredita? E aí, por isso que Samuel bota aqui de novo. Nesse tempo, não havia rei Israel. 19:1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então tá. O que acontece aqui, gente? Aqui tem um outro levita que ele tem uma crise no relacionamento com a mulher dele, tá? Na verdade, uma concubina. E a mulher dele foi para a casa do pai dela. Tipo assim, né? Se desentenderam e ela voltou para a casa do pai. Vamos ler isso aí. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi atrás dela. Tipo, vamos lá, vou te perdoar, vamos recomeçar e tal. E aí, ele vai indo e ele chega lá onde eles estão, certo? Onde a mulher estava. E seu marido foi conversar. Ele tinha seu servo dos jumentos. A mulher levou para dentro da casa de seu pai. Quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali. Ele permaneceu com ele 3 dias. Todos comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, eles se levantaram cedo. O levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro, como alguma coisa. Eles foram ficando. Aí, no versículo... E aí eles, enfim, vão embora. Versículo 11. Quando estavam perto de Jebus, que é Jerusalém, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor, venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Daí ele disse, não, aqui não, porque ainda é uma cidade estrangeira, vamos para Gibeá. E foram para Gibeá. O que vai acontecer lá em Gibeá? Eles vão ficar na praça, e aí tem um cara lá da cidade, um ancião, que diz, não, vocês não vão dormir na praça, né? Sabe aquela música sertaneja que o cara dormiu na praça? Esse cara disse, não, vocês não vão dormir na praça, vem dormir na minha casa. Versículo 22, quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso na casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. Ou seja, eles disseram o seguinte, traz o teu hóspedes porque a gente vai estuprar ele. E aí, gente, moral da história, no final, quem vai para fora é a mulher. Porque no versículo 25 diz o seguinte, mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela à noite e dia. Eu me choco com o fato do levita ter mandado a esposa dele para fora, porque ela foi estuprada lá, tá? Mas a gente tem que considerar algumas coisas aqui que não justificam o que ele fez, mas que pelo menos nos ajudariam a ter uma ideia assim, muito superficial da coisa.
Não sabemos o quanto ele foi guiado aqui pelo fato dela já ter traído ele antes e agora ele, tipo, meio que se vingar, porque a gente está sabendo já desde o capítulo 17 que os levitas não são mais flor que se cheire. Então, pode ser que alguma vingança ainda esteja presente aqui. Outra coisa, nesse período aqui, mulheres não eram muito mais valorizadas do que animais. Então, seria desonroso num determinado nível o homem ser estuprado, embora a palavra técnica não seja essa quando se refere à violência sexual em homem, mas de forma geral, popular, era muito mais desonroso que um homem fosse estuprado do que uma mulher. Isso é inadmissível, enfim, mas a gente está falando agora de um aspecto cultural. Tanto é que o próprio dono da casa diz o seguinte: vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Vamos viajar no tempo, tá? Estamos viajando no tempo. A gente não está falando em 2021, a gente não está falando do tempo da graça de Cristo. A gente está falando do tempo em que cada um fazia bem o que era bem aos seus próprios olhos, certo? Numa cultura patriarcal, machista, distorcida. Olhando historicamente esse texto, a gente vê que o homem ser estuprado seria loucura, mas que não seria a mesma loucura se mulheres fossem. A gente viajou 3.000 e tantos anos para trás, certo? Então, nós não estamos defendendo isso em absoluto. Isso é absurdo. Mas a mulher é estuprada. Aí a mulher é estuprada, só que o levita ainda tem certo sentimento por ela, e isso afeta ele de um tal jeito. O que ele faz? Eles estupraram tanto ela que mataram. E o levita pega e mutila o corpo dela em 12 pedaços. E manda um pedaço do corpo dela para cada uma das tribos de Israel. E aí, quando o pessoal recebeu uma perna, outro recebeu um braço, recebeu a cabeça, o que é isso? Olha, um levita estava na cidade de Gibeá, e lá os homens daquela cidade, aquela região é a de Benjamim, estupraram ela até a morte e queriam estuprar ele, que não só é um homem, mas é um levita, isso tem esse peso aqui. Israel é tomado por um senso de moralidade, e isso une Israel, e eles vêm para cima de Benjamim. E aí que tem a tal da guerra civil. Porque eles vão arrasar os benjamitas. E aí depois vai ter umas medidas lá para que os benjamitas não sejam, digamos assim, excluídos da face de Israel. Tá? Mas, enfim, é assim que acontece. Juízes termina nessa tristeza absurda, que é uma guerra civil causada por estupro e imoralidade sexual, porque abandonaram ao Senhor, e aí os israelitas vão ter que roubar mulheres e se casar com essas mulheres que roubaram para poder continuar existindo. Ou seja, é fundo do poço, é fundo do poço, é fundo do poço, é fundo do poço. Então, e o que Samuel lembrou para nós ali? Nesta época, não havia rei em Israel. Agora é o 19:1? Não, agora é o 21:25. Não, 19:1 né? eu já li. Isso, então é o 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Leandro está muito baixinho. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Uhum. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Olha só. Samuel vem trazendo isso em Juízes inteiro. O que ele quer dizer para a gente? Viu como precisa de um rei? Então, e não necessariamente um rei humano, porque o próprio Samuel advertiu o povo, quando vocês tiverem um rei, ele que vai oprimir vocês.
A gente vai ver isso quando estudar Samuel, tá? Mas o livro inteiro de Samuel, por direção de Juízes, por direção do Espírito Santo, nos mostra que precisamos de um rei. Gente, essa é uma das mensagens mais messiânicas da Bíblia. Precisamos de um rei. Precisamos de um rei. Sem um rei, não dá. Então, isso é dito e não dito, mas muito dito. Precisamos de um rei. E para mim, essa é uma das mensagens mais messiânicas que existe, né? E conforme o próprio livro de Apocalipse termina sinalizando bem, Jesus é o rei dos reis. Estou me encaminhando para o final e eu gosto de, no final, concluir com reflexões. Portanto, se alguém tem alguma pergunta ou coisa a dizer, eu peço que eu faça agora. Bom, tenho 2 pontos para terminar com vocês, e o penúltimo é o seguinte: nós vamos fazer um contraste, mais um contraste entre Josué e Juízes, tá? Em Josué, nós temos um contexto que o povo é livre. Em Juízes, nós temos um contexto em que o povo é sujeito. Em Josué, nós temos progresso. Em Juízes, nós temos declínio. Em Josué, nós temos conquistas pela fé. E em Juízes, nós temos derrotas pela incredulidade. Olha o que diz Josué 24:16. Então Josué respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Olha o que nós temos em Juízes 3:7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então, o que eles dizem aqui em Josué? Longe de nós esquecer o Senhor. E o que Juízes registra? Esqueceram o Senhor. Em Juízes, em Josué 24:16 até 18, versículo 31, nós vemos que Israel conhecia a pessoa e o poder de Deus. E Juízes 2:10 nos mostra que Israel não conhecia nem a pessoa e nem o poder de Deus. Eu quero concluir aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui se... é. Gente, algo que tenha a dizer aí, não fique entalado na garganta, perguntar, manda ver. Tá. Só ver uma questão aqui. Davi, Oi. se as coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Josué e Juízes foi no mesmo período, porque tem livros diferentes. Não. Josué vai até um ponto. Daí ele morre, e aí tem os Juízes. O período de Juízes é 350 anos, até 350 anos depois da morte de Josué. Então, tá. Gente, em geral, como é que o Deus do Antigo Testamento é retratado? Quando as pessoas se referem ao Deus do Antigo Testamento, o que se fala de Deus? Pode falar aí. Como é que Deus é no Antigo Testamento? Organizador? Oi? Organizador? Em relação às ações dele, assim, normalmente quando se pensa na bondade de Deus, assim, se pensa no Deus do Antigo Testamento ou, entre aspas, o Deus do Novo Testamento? Quando se pensa em graça, quando se pensa em bondade, né, o Deus do Antigo Testamento é visto do mesmo jeito que o Deus do Novo Testamento ou são vistos de formas diferentes? Ou é visto de forma diferente? E aí? É muito... Eu, pelo menos, vejo o quanto é comum que as pessoas dizem que Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, um Deus mau,
um Deus que, enfim, é um Deus irado. E no Novo Testamento, por causa de Jesus, ele é um Deus bonzinho, né? Enfim e tal. Mas tem um texto bíblico que, para mim, é um dos mais comoventes de toda a Bíblia, e está em Juízes. Enquanto eu repassava a aula aqui antes de nós começarmos, eu até estava aqui chorando, porque praticamente toda vez que eu olho para esse texto, eu vou às lágrimas, porque no meio de tanta obstinação do povo, de tanta rebeldia, de tanta imoralidade, de tanta perversão, Deus revela o coração dele. Eu queria que nós fôssemos para Juízes, capítulo 10. Juízes, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 15 e 16. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze-nos tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Já imaginou isso aqui? Já se deu conta disso aqui? E Deus já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Eu vou ler na NVI como é que está aqui. Então eles se desfizeram dos deuses estranhos que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Gente, esse daqui é um dos raros momentos em que a gente consegue desviar o nosso olhar das ações de Deus e ir direto para o coração de Deus. Porque, olha comigo aqui, ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Isso nos mostra um Deus tão cheio de bondade, tão cheio de compaixão, tão cheio de graça, que toda vez que ele está deixando Israel viver as consequências dos seus próprios atos, Deus tem que conter-se em si mesmo. Já tinha se dado conta disso? Tipo, porque Deus é galardoador, ele é abençoador, ele é um Deus gracioso. E aí, quando o povo dá um mínimo sinal ali, no meio de tanto pecado, né? E ele já não pôde mais reter a sua compaixão diante da desgraça. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não mudou no Antigo, no Novo Testamento, continua sendo esse mesmo Deus, tão cheio de compaixão, que quando em algum momento ele precisa deixar que a gente aprenda determinadas coisas, ele está retendo sua compaixão como uma represa que em algum momento explode e vem com toda a sua compaixão, vem com toda a sua graça abundante, derramando sobre a vida do seu povo, né? E é assim que eu gostaria que encerrássemos hoje, olhando para esse coração de Deus que não pode reter a sua compaixão diante do sofrimento, diante da luta, diante da nossa pobreza. Esse é o nosso Deus, ontem, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe seu restante de semana. A quem podemos, nos vemos neste domingo. As mulheres têm uma live para as mulheres às 15h30 no YouTube da igreja. E as mulheres que podem, estão bem de saúde, não tiveram contato com quem não está bem de saúde, pode estar presencialmente aqui com todos os cuidados às 15h30. Deus abençoe a sua vida, gente. Bênçãos.